Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando eu conheci o Cláudio, eu tinha saído de um relacionamento abusivo, daqueles que deixam marcas por um bom tempo. E eu tinha muito medo, sabe? De me envolver e sofrer tudo outra vez. Para falar a verdade, a minha família tinha um histórico cruel de relacionamentos abusivos. Primeiro foi a minha avó, depois a minha mãe, em seguida a minha irmã. E até o meu irmão era tóxico com a esposa dele. Sinceramente, quando eu me casei com o Tiago, eu não imaginei que iria apanhar. Até porque éramos completamente apaixonados. E o meu marido nunca demonstrou ser agressivo. Ele era calmo. Até a sua fala era suave. Mas tudo começou depois do nascimento do nosso filho. Tiago dizia que eu não precisava mais me arrumar, me maquiar e usar saltos, porque eu era bonita assim, sem enfeites. Ele sempre inventava uma desculpa. Até que o meu marido começou a me ofender, me controlar os meus passos e sentir ciúmes. Um ciúmes tão doentio. Ele começou a levar o nosso filho para a escolinha e o pegava no final da tarde, me deixando trancada dentro de casa e levando as chaves. E dizia que tudo o que eu precisava estava exatamente ali. Teve uma vez que nós fomos numa festinha da escola do nosso filho e o diretor da escolinha era um conhecido meu. Ele me cumprimentou, conversou comigo e com o meu marido. E Tiago ficou tão irritado que me tascou um beliscão quando o diretor foi embora. Os meus olhos se encheram de água e eu cheguei a engolir a seco para não gritar. Ele disse que da próxima vez que eu me abrisse assim para os homens, que a coisa ia ficar pior. E realmente ficou. Meu marido começou a me deixar marcas pelo meu corpo, que eu precisava esconder os roxos com maquiagem ou com alguma blusa de manga comprida. Era um inferno. Eu já não aguentava mais aquela situação. Eu queria me libertar, trabalhar, ver gente, falar com pessoas. Na verdade, eu precisava me sentir viva. E Tiago estava me fazendo refém da sua própria loucura. E pior, eu não podia contar com ninguém. Resolvi deixar o Tiago. Eu não fiz ameaças, não fiz escândalos, apenas me preparei. Antes de me casar, eu trabalhava como gerente de vendas e ganhava muito bem. E eu sempre fui muito cautelosa e não gastava e nem esbanjava dinheiro à toa. E quando eu tive o Lucas, Tiago me pediu para ficar em casa, cuidar da criança, e na época eu achei justo. Então eu fiz um acordo com a empresa
e guardei todo o valor que recebi. E para minha sorte, eu nunca precisei mexer na minha economia. Eu tinha como me manter sem a ajuda do Tiago, pelo menos por um tempo. Como de costume, o meu marido saiu para trabalhar e eu aproveitei para agir. Eu tremia de tanta ansiedade, com medo dele voltar ou de alguma coisa ruim acontecer. Eu tinha uma mistura de coragem e medo ao mesmo tempo. E o meu coração batia tão forte que eu pensei que até que ele fosse sair pela boca. Mas eu precisava ser rápida. Não tinha tempo para perder. Peguei algumas peças de roupa, tanto minha quanto do meu filho. Coloquei numa mochila e saí pela janela. Tiago não trancava as janelas, o que me facilitou a escalada, porque eu precisei somente pular um muro que era muito alto. Mas com a ajuda de uma vizinha, que sabia do meu problema, eu pude me libertar daquele homem e das suas loucuras. Ela me abraçou forte e eu corri até a escolinha do Lucas. Cheguei lá, falei que ele tinha uma consulta de rotina e que Tiago havia esquecido de avisar. Lucas e eu nos mudamos para outra cidade. Sinceramente, eu não tinha nenhum lugar para morar, então ficamos num hotel, até que eu fui me ajeitando. Tiago me procurou como louco, me ligava insistentemente, me mandava as mensagens absurdas e me ameaçava. Ele estava fora de si. Eu falava com os meus pais apenas pelo telefone e não passei o endereço para ninguém. Eu queria paz, eu queria viver a vida e longe do Tiago. Infelizmente, depois de um tempo, eu precisei voltar ao banco que ficava na cidade onde eu morava. Deixei meu filho com Dona Lourdes, uma vizinha que se tornou uma mãe para mim. Eu confiava muito nela. Não sei porquê, mas quando eu estava pisando novamente na cidade, eu senti um arrepio, um negócio ruim subir pelo meu corpo, mas eu pensei que fosse coisa da minha cabeça, até porque Tiago ainda morava lá e eu estava com muito medo de me encontrar com ele ou com algum conhecido. Nessa hora, eu queria ser até invisível. Eu estava na fila, aguardando a minha vez, e muito preocupada com quem entrava ou quem saía do banco. Os meus olhos não paravam. Eu parecia que estava sentindo alguma coisa. E para minha surpresa, Tiago, o meu marido, entrou. E cruzamos os nossos olhares. Eu congelei. E ele sorriu. Um sorriso que eu vi muita maldade. Eu pensei em correr, mas ele estava tão perto de mim que seria até uma bobagem. Tiago chegou falando de longe: "Amor, já está tudo certo, vem, vamos embora. Não precisa mais ficar na fila." Ele me deu um beijo no rosto e cumprimentou a pessoa que estava atrás de mim.
falou no meu ouvido: se você não vier comigo, eu acabo com você e com o nosso filho. Ou você não sabe que eu já sei onde vocês estão morando? Eu estava em pânico. Vamos, amor, tá tudo certo. Tiago pegou na minha mão e me conduziu para fora do banco. Eu tremia demais porque tudo o que eu menos queria era encontrar aquele homem. Onde você deixou nosso filho? Perguntava Tiago, apertando os meus dedos, mas eu não falava nada. Eu quero saber onde você deixou, Lucas. Quando chegamos no estacionamento, ele me empurrou para dentro do carro e lá mesmo, Tiago começou a me esbofetear. Puxava meu cabelo, me dava murros no peito, na cabeça e gritava insanamente que eu ia voltar para casa na marra e que ele não era homem de ser enganado por mulher nenhuma. Tiago estava fora do normal, até pior que antes. Eu só sabia chorar e pedir para que ele parasse com aquelas agressões. Mas o meu marido não me ouvia. Parecia até aqueles filmes de terror, onde não aparece uma alma viva para te ajudar. Tiago ligou o carro e seguimos em direção à casa onde morávamos. Ele dirigia feito louco, ultrapassava os carros, o sinal vermelho, e diante de tanta agonia, eu não pensei duas vezes. Abri a porta do carro e me joguei. Me joguei sem pensar. Afinal, o que viesse depois dali era lucro. Na queda, eu desmaiei. Eu só acordei no hospital. Fiquei sabendo pelo casal que me socorreu que quando eu me joguei, eles frearam o carro praticamente em cima de mim e que o carro que eu estava desapareceu pela pista e não tiveram tempo de anotar a placa. Mas eu tenho certeza que foi Deus que me protegeu naquele dia. Na queda, eu me machuquei muito. Eu sofri várias lesões, mas eu não quebrei nada. No hospital mesmo, eu tomei a decisão de denunciar o meu marido e não me arrependi de ter feito aquilo. O casal que me socorreu se compadeceu da minha situação e da minha história e me apoiaram. Ficaram o tempo todo ao meu lado, porque para eles aquele tipo de agressão só existia em novelas e na vida real era outra coisa, era um outro sentimento. Andréia e Valdir não me deixaram um minuto sozinha e acabamos nos tornando grandes amigos. Amizade essa que segue até hoje. Tiago não esperava que eu fizesse a denúncia e quando viu que eu criei coragem, ele parou de me procurar, de me ligar, de me ameaçar, porque ele tinha muito medo de ser preso. A família dele não fala mais comigo, porque eu o denunciei e eles acharam injusto a minha atitude. Criei o Lucas sozinha e, sinceramente,
Estava sendo ótima aquela experiência. Eu estava livre. Era como se eu tivesse renascido. Por um tempo, eu peguei traumas de homens. Até mesmo na empresa onde eu comecei a trabalhar, os homens se aproximavam para fazer perguntas referente ao trabalho. E eu já tremia, suava. Percebi que eu precisava de ajuda e procurei um psicólogo. Me ajudei e fui em busca da minha autoestima. Andréia tinha um irmão separado que ela queria porque queria me apresentar, e eu sempre arrumando uma desculpa. Mas teve um dia que não teve jeito. Ela armou o jantar e trouxe Cláudio para me apresentar. O irmão da minha amiga era muito boa gente e a gente se deu super bem. Tínhamos sonhos parecidos e sonhos inacabados que nós dois queríamos concluir. Passamos a nos ver com mais frequência. Saíamos, almoçávamos e jantávamos fora. Cláudio participava dos meus passeios com o Lucas e o meu filho foi se apegando a ele. Eu acredito que quando tem que ser, é e simplesmente acontece. Cláudio nunca tentou nada, ele apenas apreciava a minha companhia. E uma vez, eu perguntei se ele sentia alguma coisa por mim. Ele, sempre muito gentil, disse que gostava muito de mim e queria ter toda a paciência do mundo. Por quê? Porque eu valia a pena. Eu fiquei tão emocionada que chorei. Demorou 4 meses para darmos o nosso primeiro beijo. E quando Cláudio me beijou, eu me senti nas nuvens. Parecia uma adolescente, fiquei toda boba. Hoje, Cláudio e eu estamos casados há 7 anos e tivemos mais um menino, o Christian Eduardo. O conselho que hoje eu dou para as mulheres que passam pela mesma situação que eu passei é que depois da primeira agressão virá a segunda, a terceira e todas quanto ele achar necessário. Denuncie. Não seja negligente com você. Lute pela sua vida e pela sua felicidade.